Hoje vamos fazer massa folhada. Vamos aqui fazer uma das preparações mais versáteis também da nossa pastelaria e, portanto, vamos aqui dar-lhe algumas aplicações, ok? Dizer-vos desde já que é importante que todos vocês coloquem o vosso nome, está bem, no chat da sessão para que eu possa depois validar as vossas participações, está bem, no webinar. Falar-vos também de que, se forem ver a vossa ficha técnica que eu disponibilizei no campus, vão ver que referimos aqui a receita da massa folhada, depois folhados de salsicha, palmiers e tarte de maçã, está bem? Sendo que a tarte de maçã, o que vamos fazer é, na quinta-feira, usando aqui esta massa folhada, vocês podem guardar, reservar um bocadinho desta massa folhada que vamos fazer hoje, no frigorífico ainda, está bem? Ela aguenta perfeitamente até quinta-feira e na quinta-feira vamos lhe dar então o uso para fazer a tarte de maçã, em complemento aqui do creme pasteleiro que vamos fazer na sessão, está bem? Aproveitarmos aqui e complementarmos umas sessões com as outras, está bem? O mesmo vai acontecer para quem esteve presente no webinar sobre a massa choux, sabe que eu falei o mesmo para os choux. Para quem estivesse a fazer a sessão, para aproveitar alguns dos choux que estivermos aqui a fazer, deixem-me aqui ver, só aqui um segundinho que eu estava a ler aqui uma mensagem que me estavam a colocar uma questão, mas ó Tânia, é nesta ficha técnica que está a falar que não é preciso fazer o teste do véu. O que significa o teste do véu? Já vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isso, está bem? Mas esteve presente no webinar da massa brioche, se esteve presente, falámos do teste do véu, ok? Mas adiante, já vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Falar então que, para quem esteve presente nos webinars passados, sabe que agora vamos começar a fazer esta dinâmica de aproveitar uns webinars para complementar os outros, ok? Então, para fazer a massa folhada, vamos começar por fazer a massa em si, ok? Para isso, vamos precisar apenas de 3 ingredientes, que são farinha, água e sal, ok? Eu já tenho a minha farinha misturada com o sal e vou colocar na bancada. Poderia estar a fazer esta receita na batedeira? Poderia, mas como eu já referi algumas vezes, há certas receitas que a melhor coisa que podemos fazer é fazê-las à mão. E para quê? Para podermos ter essa sensibilidade e desenvolvermos a nossa sensibilidade em relação às texturas das massas, está bem? E é o que vamos fazer neste caso. Vamos fazer a massa folhada à mão. Então, vou colocar a farinha e o sal na bancada. Eu vou, se calhar, colocar aqui só apenas a câmara de cima. Não. Sim. Afinal não. Ainda está aqui bloqueada. Vamos aqui continuar só com a câmara de frente, está bem? E esperar que em breve a de cima decida cooperar. Pronto. Estou a colocar então na minha bancada a farinha e vou abrir estanca. Abrir estanca basicamente é abrir um buraquinho aqui no meio, está bem? Aonde eu vou colocar os meus ingredientes seguintes. Neste caso é só apenas a água, ok? Coloquei a água e ao ter aberto a estanca, criei aqui um pequeno orifício onde eu coloquei a água e então, portanto, posso avançar agora a começar a amassar então a massa. Para isto eu tenho presente a cuia já sabem que é a vossa melhor amiga na questão aqui de tratar de trabalhar massas, principalmente na bancada e, portanto, é aqui que nos vai ajudar, ok? Com a mão, colocam aqui a mão no centro e vão fazendo movimentos circulares, começando a arrastar a farinha que está à volta da água, para começando aqui a incorporar a água na farinha, ok? Movimentos circulares. É importante que a água esteja o mais fresca possível, principalmente nestes dias de muito calor. Vão ver que aqui faz toda a diferença a temperatura na massa, está bem? Eu já tenho uma textura assim mais pastosa, conseguem ver? E, portanto, não vou amassar enquanto não vou começar a querer amassar enquanto não incorporar toda
farinha que tenho aqui presente. E vocês vão ver e vão pensar, mas chefe, isto é muito pouca água para a quantidade de farinha que nós temos aqui. Não se precipitem a colocar logo mais água do que vai ser necessário, tá bem? Primeiro vamos dar tempo à massa para absorver tudo e só depois de vermos realmente que não houve possibilidade, que não há possibilidade de então haver aqui de não conseguimos absorver toda a farinha, é que vamos pensar em acrescentar um pouco mais de água, tá bem? A minha massa, não sei se vocês conseguem ver, mas está uma massa bastante molinha e, portanto, ainda me diz aqui que consegue e tem capacidade de absorver a farinha que eu tenho na bancada, ok? Eu não estou ainda a amassar, não estou aqui a fazer movimentos logo de amassar, estou a tentar sim que a massa absorva toda a farinha que está aqui à volta, ok? Às vezes podem pegar e juntar assim logo e vão ver que, a não ser que a vossa farinha esteja aberta há muito tempo e que já tenha aqui, que precise aqui, que absorva logo muita umidade, está bem? O que vai acontecer é que esta quantidade de água é a suposta para a farinha que aqui temos, está bem? O que é que eu vos vou dizer? E é muito importante referirmos isto, principalmente nestes dias que temos tido muito quentes e que se avizinham ainda mais quentes, certo? Em dias como estes, eu neste caso eu tenho o meu ar-condicionado ligado bem fresquinho para me ajudar a facilitar aqui o processo, está bem? Mas como um dos mortais provavelmente em casa não tem ar-condicionado, como depois, por exemplo, é o meu caso, em casa vocês é importante que deixem a vossa massa descansar, está bem? Trabalhar massa folhada com calor é muito complicado, porque vai aqui deixar-vos a massa mais sensível e precisar de mais descanso, ok? Portanto, vamos falar aqui muito sobre o descanso da massa. Eu já incorporei toda a farinha que me restava da bancada, já não tenho aqui nada, portanto, já tenho toda uma bola que vocês conseguem ver que mesmo assim está bastante maleável. Portanto, vamos agora sim amassar. E amassar até que ponto? Lá está, não precisamos de amassar a massa até desenvolver o glúten e criar o teste do véu que a Tânia falava aqui há pouco. Ok? Para quem não sabe, o teste do véu é um teste que se faz à massa, em pequeno, tiramos aqui uma pequena porção e tentamos aqui esticá-la muito devagarinho até que fique uma massa bastante transparente, quase a parecer aqui um véu, não é verdade? Daí o nome. Portanto, não precisamos que a massa chegue a esse ponto, porque nós não queremos aqui uma massa elástica. Nós queremos aqui, conforme vocês conhecem da massa folhada, uma massa que seja aqui quebradiça, não é verdade? Portanto, não vamos precisar de desenvolver o glúten na massa. Apenas precisamos que a massa fique uniforme. E uniforme até ao ponto de não vermos aqui pedacinhos demasiado secos na vossa massa. Precisamos que ela esteja minimamente lisinha, ok? Eu estou aqui a amassá-la. Parece-me que já está quase no ponto em que eu vou precisar de que ela esteja. Ok? E quando virem que ela já está bastante uniforme, ela não fica 100% lisinha, portanto não se preocupem que vejam aqui alguns buraquinhos de ar, algumas bolinhas, está bem? Ela não fica super lisinha, ela fica assim, uma massa uniforme, não vejo aqui pedaços de farinha por envolver, não vejo aqui pedaços de massa mais seca por envolver, portanto acredito aqui que ela já está no tal ponto que eu preciso que ela esteja. E vou deixá-la agora, muito importante, a descansar pelo menos uns 10 minutos, ok? E esses 10 minutos, ou mais coisa, menos coisa, vão ser passados aqui a trabalhar a margarina que vamos usar para incorporar na massa folhada. Ok? Vou só aqui passar as minhas mãos por água. Há alguma dúvida até agora na questão da massa folhada, da massa, da amassadura da massa em si?
Bom dia. Sim, Henrique, diga-me. Doutora, não. Diga-me. Aqui a questão da massa folhada usada, a massa folhada usada no pastel de nata e a massa folhada que vamos fazer hoje, que não é só para o folhado de salsicha, com esta massa, e dou-vos aqui 3 exemplos bastante distintos, ou seja, uma aplicação salgada, por assim dizer, temos os folhados de salsicha, uma aplicação doce, sendo aqui seca os palmiers, e temos aqui também a tarte de maçã que vamos terminar depois na quinta-feira, certo? Portanto, esta é uma massa que pode ser usada em qualquer tipo de aplicação que vocês queiram. Querem utilizá-la para esticar e fazermos uma quiche? Podem fazer. Querem utilizar para esticar e fazer um mil-folhas? Podem fazer. Querem utilizar para fazer outra aplicação que agora não me lembro mais coisas? Podem fazer a mesma. Este é o folhado mais tradicional, mais comum. Em relação à massa do pastel de nata, aqui o que vamos fazer é que a incorporação da manteiga, da margarina, vai ser diferente. Nós aqui vamos colocar a margarina numa só vez, ok? E neste caso eu vou já colocá-la aqui no papel vegetal, ok? E vamos trabalhá-la até que ela fique um retângulo ou um pequeno quadrado, dependendo aqui do tamanho da vossa massa, ok? E vamos trabalhá-la até que ela fique maleável. A margarina é uma margarina que acaba por trabalhar a ficar assim com uma textura mais plástica, não é verdade? E vamos incorporá-la de uma só vez antes de darmos as voltas. Enquanto no pastel de nata a margarina vai ser trabalhada ainda mais, ou seja, com um bocadinho mais de calor, para que fique numa textura ainda mais, aqui numa textura talvez pomada, ok? Para poder ser barrada na massa enquanto damos as voltas, sendo que a última volta dos pastéis de nata é enrolada, ok? É a grande diferença aqui do folhado normal para o folhado da nata, está bem? É a grande diferença aqui e é a única, basicamente, a ideia aqui da massa folhada do pastel de nata é então depois podermos criar os rolos para colocar nas nossas formas, não é verdade? Não, não são as mesmas. No folhado nós damos 2 voltas simples onde incorporamos a margarina e a última é enrolado. Aqui vamos dar 4 voltas simples e uma em livre, no total quase aqui de 6 voltas, ok? Nada a ver, ok? Deixem-me aqui acompanhar as questões que me estão a colocar. Estas massas servem para todo o tipo de bolos. Estas massas, exatamente, servem para qualquer coisa, qualquer aplicação que vocês queiram utilizar a massa folhada, podem e devem usar esta receita, está bem? A Tânia coloca a dizer que se não tivermos margarina para folhados, que tipo de margarina podemos usar? Podem usar outro tipo de margarina qualquer, normal, que encontrem no supermercado. Eu tenho a plena noção de que esta é uma margarina que não está à venda nos supermercados normais e que ainda há muito poucos sítios que consigam comercializar sem ser macro ou sem ser via online, está bem? Caso queiram substituir a margarina folhados é uma margarina com menos percentagem de água do que uma margarina normal ou do que uma manteiga, ok? E por isso a sua textura ser tão plástica e tão maleável, ok? O que vamos fazer é que ela vai ser muito mais resistente, vai ser muito mais resistente ao calor esta margarina do que a manteiga, por exemplo. Fazer margarina com manteiga, fazer massa folhada com manteiga realmente dá aqui bastante sabor à massa, ficamos com uma massa, a meu ver pessoal, porque eu sou adepta da manteiga, uma massa mais saborosa, mas em termos de facilidade para conseguirmos aqui trabalhar a massa, vai ser muito mais complicado porque lá está, a manteiga tem muito mais percentagem de água na sua composição, o que vai fazer com que seja uma manteiga que vai, aqui com a temperatura das nossas mãos, da massa, da temperatura ambiente, vai derreter ou vai aqui largar água muito mais facilmente, o que vai depois atrasar aqui todo o nosso processo, vai precisar de muito mais tempo aqui de descanso, ok? Mas então, qualquer margarina que encontrem, margarina normal, podem utilizar, está bem? A Joana diz que não viu a execução da massa. Pronto, Joana, não vou aqui repetir, mas basicamente amassei tudo como está descrito na descrição da ficha técnica, está bem? Vamos passar à parte de começarmos aqui a trabalhar a massa, a manteiga, é do calor, desculpem. Com o rolo,
a minha margarina estava no frigorífico, ela acaba por ficar muito rija, está bem? Vamos trabalhá-la com o rolo. Não a vou colocar no micro-ondas porque eu não quero que ela comece a derreter em parte, isso só vai atrasar todo o meu processo, está bem? Portanto, com o rolo, trabalhá-la entre duas folhas de papel vegetal. Marta, não pus a massa a descansar no frio, ela está aqui tapada apenas com uma taça, está bem? Lá está, não pus a descansar no frio porque eu tenho o ar-condicionado de momento ligado, portanto tenho aqui uma temperatura ambiente fresca. Caso vocês estejam a fazer em casa e com o calor que está presente, se quiserem podem e devem deixá-la no frigorífico estes 10 minutos a descansar, está bem? É um passo que no inverno não necessitam de fazer, podem deixar à temperatura ambiente claramente, está bem? Não se esqueçam que é muito, mas muito importante adaptarmos as circunstâncias da confecção das nossas massas às circunstâncias aqui, temperaturas ambiente, verão, inverno, etc. Está bem? Vamos lá aqui então bater. Digo sempre para termos cuidado com os nossos dedos, está bem? E irmos tirando, descolando aqui o papel vegetal da manteiga, para que ao estarmos a bater e a trabalhar aqui esta a margarina, ela não, o papel vegetal não enrugue e não comece a rasgar, está bem? Temos que perceber aqui um bocadinho, e aqui acaba por ser bom senso, o tamanho da manteiga, da margarina que vamos precisar, que tamanho é que lhe vamos precisar de dar, está bem? Sendo que temos aqui uma massa muito pequenina, em que apenas levou 250 gramas de farinha, não preciso de ter aqui um quadrado de margarina deste tamanho, certo? Porque não vou consegui-lo incorporar na minha massa tão facilmente. Portanto, basta-nos ter aqui um quadradinho assim pequeno, proporcional, está bem? Ao que está aqui então, à massa que estamos a fazer. Marta, a receita do Campos é diferente, totalmente diferente, se repararmos da receita que eu vos estou a dar aqui. Portanto, à receita que eu vos estou a dar, podem seguir o processo que eu vos dou aqui na confecção, está bem? Que é descansar 10 minutos antes sequer de lhe incorporarmos a margarina. Não estamos a falar aqui entre voltas, está bem? Portanto, a receita que nós estamos a fazer apenas precisa descansar 10 minutos ou à temperatura ambiente, se caso esteja à temperatura ambiente fresca, ou no frigorífico, se estiver muito calor, está bem? Sim. Sim. Exatamente, eu ainda não o fiz porque a minha não espalhou o suficiente, que eu ainda não a bati o suficiente. Mas sim, a ideia é, à medida que nós estamos a trabalhar a nossa margarina, e a minha já vai aqui com um tamanho razoável, é agora eu poder ir juntando-a para que ela fique com um tamanho mais pequeno. Mas o fundamental aqui, não só dá-lhe o tamanho que nós precisamos, mas que ela fique maleável. Ela, ao toque, tem que estar minimamente maleável, está bem? Eu estou a ver aqui que, apesar de ter o ar-condicionado ligado, a minha está a começar a ressoar, de estar calor cá fora. Portanto, é importante aqui mesmo adaptarmos as circunstâncias vermos aqui os nossos produtos a responder às temperaturas que nós temos, está bem? Ok. Ela vai espalhar, a margarina vai se espalhar. E nós, com a ajuda do papel vegetal, por exemplo, podem ir ajudando a formar um retângulo ou um quadradinho. Mesmo assim, eu com a ajuda da faca ou de uma espátula, ainda vou aqui fazer com que o meu retângulo fique ligeiramente mais pequeno. Ok? Ela já está bastante maleável e eu não vou dar-lhe mais... trabalhá-la mais. Veem que ela ficou, conseguem perceber que ela ficou bastante pequenina, certo? É o suficiente para o tamanho da massa que eu tenho, está bem? O importante aqui é ela estar minimamente do tamanho que nós precisamos e, principalmente, mais do que isso, ela estar maleável, está bem? Eu toco nela e ela acaba por ceder à pressão das minhas mãos, está bem? Essa é a ideia. Vou reservá-la aqui deste lado. E se não se importa, eu vou até colocar o ar um pouco ainda mais frio, porque tenho receio que esteja ainda bastante calor para a massa que estamos a fazer. Entretanto, alguma dúvida que tenham?
Pronto. Já arrefeci aqui um bocadinho mais o meu ar. Ok? Passaram mais ou menos, não sei se foram 10 minutos ou não, mas eu consigo ver que a minha massa está diferente. Porquê? Ela ficou ainda mais molinha do que já estava. O que é que estes 10 minutos e apenas 10 minutos vão dar à nossa massa? Vamos dar tempo à farinha de absorver toda a quantidade da água e começar a relaxar, para agora ser muito mais fácil conseguirmos esticá-la do que se eu tivesse começado a esticá-la logo quando acabei de amassar, está bem? É para isto que estes 10 minutos servem, ok? Vou ter aqui a minha melhor amiga. Oi, sim, diga-me. Os 10 minutos são essenciais à mesma. Tem. Tudo o mesmo, está bem? Sim. Ok? Tudo o mesmo. Aqui a questão, eu, por exemplo, eu tirei a minha margarina e eu pesei a margarina e guardei no frigorífico e só a tirei para fora mesmo antes de nós começarmos a sessão, ok? Agora, no inverno, se calhar vocês têm é que fazer o contrário, tirá-la um bocadinho mais cedo para facilitar aqui todo o processo, está bem? Mas o tempo aqui que nós temos de trabalhar a margarina, deixá-la à espera agora para esticar a massa, vai ser muito pouco, portanto vocês vão aqui conseguir, não faz aqui grande diferença, está bem? Mas é só a grande diferença de verão e inverno e destas temperaturas tão dispares vai ser mesmo o descanso entre voltas, está bem? Esse é que vai ser bastante fundamental estarmos atentos, está bem? Ok. A minha câmara não quer cooperar comigo, por isso vamos avançar. Para isso eu vou precisar da minha faca de serra. Eu prefiro a faca de serra, sim. Quem é que fala comigo? Sim. Não disse que era descansar mais tempo. Nós só temos que ter atenção. No verão, a massa vai ter que ficar a descansar mais tempo, porque está calor e a massa vai ficar com muita temperatura mais rapidamente e vai acabar por rachar, ok? E nós não queremos isso, nós queremos a massa bem lisinha. O que vai acontecer que no inverno é que vamos precisar de menos tempo de descanso, provavelmente. Mas estes primeiros 10 minutos que deixamos a massa a descansar são iguais, tanto para o verão como para o inverno. No verão, se calhar, esses 10 minutos é que devem ser colocados no frigorífico a descansar, está bem? No inverno não necessitam, ok? Ok, só aqui, colocar aqui isto tudo no sítio. Pronto. Agora, como eu vos estava a dizer, vamos utilizar a faca de serra e a faca de serra no sentido em que, se eu for a usar a faca de chefe, que tem a lâmina lisa, eu vou acabar por quebrar aqui ou estar a calcar a massa. Eu com a faca de serra, devido aos seus dentes, eu vou serrar ligeiramente a minha bolinha de massa até meio da bolinha, ok? Não vou serrar até ao fundo. Eu fiz-lhe apenas aqui um corte, ok? E vou fazer um corte em cruz. Ok? Vamos abrir aqui a massa, assim, ok? Eu vou tentando mostrar para vocês conseguirem, mesmo sem a câmera de cima, conseguirem ver tranquilamente. E é muito importante nós termos farinha na bancada, está bem? Um bocadinho de farinha para que não cole ao rolo e farinha na bancada, ok? E vamos esticar ligeiramente, ao contrário do que eu vejo muita gente, mesmo muita gente, a esticar a massa folhada muito fininha entre voltas. Não há essa necessidade, está bem? Eu vejo isso principalmente no exercício que nós temos no campus sobre o folhado do pastel de nata, em que eu vejo pessoas a incorporar a manteiga em massa muito, muito esticada. E não há essa necessidade, está bem? E a mesma coisa se aplica aqui. Nós não necessitamos de esticar a massa finíssima para dar as voltas. Pelo contrário, quanto mais fina estiver a massa e esticarmos a massa entre voltas, mais quebradiça ou mais frágil ela vai ficar, está bem? Só nos interessa esticar a massa fininha quando estivermos no final da nossa utilização a dar no propósito que nós quisermos, está bem? Então,
eu gosto sempre de esticar a massa para ela me dar a melhor resposta de sempre, do centro para cima e do centro para baixo, ok? Não há necessidade de vocês estarem aqui a fazer grandes voltas, está bem? A massa não está pregada à bancada e é a massa que se vai virar e não vocês, ok? Eu vou aqui ajudar a esticar as pontinhas e vou esticá-la um bocadinho. Sim. Porque eu gosto de esticar assim. É uma mania minha, se calhar. Resiste mais, se calhar, exatamente, ao estarmos aqui a trabalhá-la mais para ela esticar, eu aqui já estou a abri-la e já estou basicamente ao cortar, já estou aqui a dar-lhe algum do tamanho que eu vou precisar de dar, tanto que eu não a vou esticar mais do que isto. Se eu, quando ela estiver em bola, se eu a quiser esticar, ela provavelmente vai acontecer isso, vai-me aqui conseguir resistir um bocadinho mais e, portanto, fiz sempre assim, ou melhor, sempre fui ensinada assim, portanto, acaba por ser sempre esta a maneira que eu aplico na massa folhada, ok? E atenção, vocês conseguem perceber aí na câmara da frente a espessura da minha massa? Dá para perceber a espessura com que ela está? Ela está... Não conseguem perceber, pois não. Pronto, ela está aqui... Não percebi. Pronto, vamos ter que aqui arranjar maneira de ver. Então, ela está aqui se calhar com meio centímetro de espessura, está bem? É muito importante aqui. Tanto que vocês conseguem perceber que o tamanhozinho com que ela estava no início e o tamanho com que ela está agora não é muito diferente. Eu não a estiquei grande coisa, apenas estiquei o suficiente para ela ficar uniforme e agora ter tamanho suficiente para eu incorporar a minha manteiga. Temos a massa, vocês aqui vão conseguir ver a espessura, correto? Veem que ela está super espessa, não está nada de super fininha e até é importante que ela não esteja muito fininha, ok? Para quê? O quê? Esticou muito a sua. Então há um bocadinho estava a dizer meio centímetro. Ai, meio centímetro é coisa pouca. Ok? A manteiga, a margarina também está com esta espessura. Aqui a espessura é um bocadinho, não é por aí, ok? É importante aqui é que ela esteja maleável. Vocês conseguem perceber que ela cede então à pressão que eu faço à margarina. E então eu quero aqui que a minha margarina tenha algum espaço para que a massa tenha espaço para incorporar então a margarina. É imprescindível que tenham farinha na bancada e então colocarmos a margarina no sítio, ok? E vamos começar fazendo como? Vamos começar fechando pétala a pétala da nossa massa, ok? Eu vou, e até posso começar aqui a dar aqui alguma ajuda, ou seja, a esticar ligeiramente a massa para vir fechar, ok? Venham aqui bem aos cantinhos para garantir aqui que não fica nada em aberto, ok? Como nós não esticamos muito a massa, ainda conseguimos esticar-lhe aqui um bocadinho para nos dar alguma margem, ok? Se a tivéssemos deixado muito fininha, neste caso já não iríamos conseguir ter esta margem para esticar e incorporar a manteiga. E uma das coisas mais importantes é que a gente mantenha a forma de retângulo que a margarina tem, ok? Eu gosto sempre de fechar bem aqui para garantir que não há realmente nenhum pedacinho de manteiga, margarina à vista, ok? Não fica o fecho mais bonito do mundo, mas fica tudo fechado. Não vemos margarina em um lado absolutamente nenhum, correto? E mantivemos a forma da margarina, que era isso que nós pretendemos. E pretendemos isso porquê? Para facilitar o nosso trabalho agora. Coloco na mesma farinha na bancada e farinha na bancada para quê?
Se eu não tiver farinha na bancada e a massa aderir à bancada, ela não vai esticar. Vocês bem que podem estar aqui a esticar, a esticar, a esticar, ela não vai dar de si, está bem? Portanto, muito importante termos farinha na bancada. E agora temos que, a partir do momento em que incorporamos a manteiga, a margarina na nossa massa, temos que ter em conta que não vamos andar aqui a mexer a nossa massa para qualquer lado, andarmos a dar-lhe volta aqui, volta ali, não. Ela está sempre com esta forma e vamos agora, é importante que nos lembremos de como é que ela está para darmos as voltas certas, ok? E vamos começar pela primeira volta simples. Para isso, então, eu vou começar a dar-lhe, eu quero criar aqui um retângulo, não é verdade? E vou começar por lhe dar largura nesta orientação, ok? E dar-lhe depois comprimento nesta orientação, ok? Faz sentido até agora? Começo por lhe dar largura e é importante, sendo que eu acabei de fechar a massa e ela não está selada, é importante que eu comece a trabalhar agora a massa, dando-lhe umas pancadinhas para selar toda a massa que está aqui por cima, está bem? Para garantir que não abrimos a massa e não fica a ver manteiga. Portanto, umas pancadinhas. E estão a ver que ela está a começar a ter mais largura, não estão? Ela está a ter mais tamanho. Estão ou não estão a ver? E eu nem estiquei, apenas dei aquelas tais pancadinhas, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Garantir aqui que continua sem haver nenhum tipo de manteiga à vista. E acabei, sendo que nós estamos a trabalhar uma quantidade de massa tão pequenina, é importante de, lá está, termos em conta o tamanho e o que é que podemos esticar. Sendo que eu acabei de dizer que não precisamos de esticar a massa muito fina entre voltas, correto? Não vamos estar a esticar isto aqui até não haver mais amanhã, ok? Então, eu não lhe vou esticar sequer mais a minha largura e vou apenas esticar o comprimento e vou virar apenas a massa para o meu lado, aqui, sempre para o mesmo lado, está bem? E vou-lhe dar comprimento, ok? Então, sempre do meio para cima e do meio para baixo. Do meio para cima, do meio para baixo. E não vamos às pontas, eu não quero ver ninguém a fazer isto, ok? Porque vamos acabar por estar aqui a fazer com que a massa fique demasiado fininha. É preferível que ela fique com umas barriguinhas, está bem? E no final vamos desfazer essas barriguinhas com o rolo da massa, ok? E vamos continuar a que ela fique um bocadinho mais comprida do que larga. Sempre do meio para cima, do meio para baixo. Ok? Conseguem perceber que eu tenho um retângulo, ok? Vou voltar a virar para mim, sendo que ela há pouco estava nesta orientação e eu virei-a apenas para cima, ok? Portanto, vou voltar a virá-la para mim e vou agora fazer a minha primeira volta simples. E sendo que a minha volta simples apenas é dobrar a massa em 3 partes, ok? Portanto, eu faço sempre assim, que é para não me confundir em momento algum do processo, que é, eu faço sempre, começo sempre da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda, ok? Não vinco logo esta parte, ou seja, é importante aqui que a deixem por vincar, para perceberem aqui se precisam de chegá-la mais ou menos para dentro, ok? Podem fazer o teste, colocam sempre a mão por baixo para ver que não fica aqui fechada com o intervalo, está bem? Nem que fica a dobrar a volta que está por cima. Portanto, mão aqui e veem se a massa está ao nível, está bem? Ela está ligeiramente a sair, portanto não é bem isso que eu preciso. Preciso aqui de um nadinho a mais, porque é preciso que a massa fique à face. E aqui também, ok? Portanto, aqui eu vou puxar-lhe as orelhinhas e acertar aqui o máximo possível para que ela fique o mais direitinha possível, ok? E agora fecho e ela está aqui com um dedinho de intervalo. É isso mesmo, está bem? Vamos aqui com muito cuidado apenas puxar-lhe as orelhas, até podem mesmo fazendo aqui, relaxando a massa,
à medida que conseguem aqui fazer com que ela fique uniforme. É perceptível? Sim? Então, isto é considerado o fecho da minha massa folhada, ok? Portanto, sendo que eu acabei de dar a minha primeira volta simples, fechei da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, o fecho ficou à minha esquerda, ok? E então, vamos agora virá-la para nós, para podermos começar a esticar para a segunda volta, ok? É importante sempre que a massa esteja agora virada com a boca para nós e agora neste momento vamos lhe dar na mesma largura e comprimento. Neste caso a largura vai ser dada nesta orientação e o comprimento nesta, ok? Por isso é que agora é muito importante nós não andarmos aqui a passear a massa e que daqui a bocado nem sabemos onde é que está o fecho, ok? Por isso o fecho está sempre virado para nós e no máximo vira sempre para o nosso lado esquerdo, por exemplo, para lhe darmos o comprimento. Mas depois volta sempre ao início, ok? O Leandro diz que é nestas alturas que dá valor à laminadora. Olha que eu nunca dei tanto valor à laminadora até começar a dar aulas. Já viu? Nunca fiz tanta massa folhada à mão. Então, à semelhança de como começámos a fazer há pouco, vamos começar a esticar, dando pancadinhas para a massa unir-se uma à outra, ok? E ao darmos estas pancadinhas, vamos acabar aqui por já lhe dar algum tamanho, e muitas vezes esse tamanho é quase o suficiente de largura. Ok? Dou-lhe aqui só mais um bocadinho. Ok. Um bocadinho mais de farinha por baixo. E vou-lhe dar comprimento. Virei-a para a minha esquerda e agora vou começar a esticá-la de cima, de meio para cima e do meio para baixo. Veem a importância de ficar o mais direito possível, só vos vai facilitar todo o processo de esticarem. Ok? E não preciso de quase esticá-la quase nada. Conseguem perceber isso? O quão simples pode ser? Está bem que estamos a falar de uma quantidade muito pequenina. Se estivermos a usar uma laminadora, se calhar estamos a usar quilos de farinha em vez de gramas, não é verdade? Portanto, se calhar aqui, em vez deste tamanho, já tem um tamanho muito maior, devido à dimensão depois daqui da quantidade dos patons da massa, está bem? Mas, termos aqui proporção. Ok? Vão ver que a minha massa continua na mesma espessura do início. Portanto, ela está pronta para eu lhe dar a volta e, no entanto, não está fina. Ela está aqui com uma espessura bem uniforme. Conseguem perceber isso? E ainda consegue estar lisinha. Não vejo nenhuma racha possível onde se começa a ver a margarina. Ok? O fecho da minha volta continua virado para mim. Ok? E vou voltar a repetir o processo. Esquerda para a direita, sacodem o excesso de farinha se for necessário, da direita para a esquerda. E veem que eu agora nem tive que fazer nada, não tive que vir aqui quase ajustar, porque ela está direitíssima. É essa a ideia, está bem? Facilitem o vosso processo de esticar. Então, provavelmente, e vou voltar a repetir, eu neste momento estou na minha cozinha com o ar-condicionado ligado. Ok? Portanto, tenho aqui uma temperatura ambiente bastante fresca e como não temos aqui 3 horas para ficar aqui a minha massa à espera 1 hora entre cada volta, eu vou esticá-la toda de seguida, está bem? Mas também porque vejo que a minha massa me está a aguentar, eu consegui esticá-la. Se eu visse que ela já estava a rachar e que estava aqui a começar a ver-se margarina, eu iria deixá-la no frigorífico e iríamos ter que voltar depois a esticá-la, está bem? Portanto, é muito importante que estejamos a ver a nossa massa, que vejamos aquilo que a massa nos diz, ok? Quem é que estava a falar comigo? Sim, Manuela. Pronto, então se calhar está na hora, saiu? Então se calhar está na hora de deixar a descansar. Então, e olhe lá, se viu, não, 1 horinha pelo menos, ok? Agora diga-me lá uma coisa, Manuela, se viu que a massa estava a rachar, porquê que não parou? Não?
Pois, é isso, a margarina não deve ter ficado bem incorporada logo de início, ok? É muito importante que ela fique, quando fechamos a massa, ela não se pode ver, está bem? Portanto, é muito importante aqui que tenhamos essa atenção. Agora, imaginemos, e o ideal vocês fazerem em casa é fazerem agora uma pausa de 1 horinha, já demos 2 voltas à massa, ok? E darmos aqui uma pausa de 1 hora, massa embrulhada em película aderente e descansar no frigorífico durante 1 hora, ok? E como é que eu vou, daqui a 1 hora, imaginemos que eu estou no trabalho e estou a fazer 500 mil outras coisas ao mesmo tempo e que não me lembro de quantas voltas dei à massa. Como é que eu vou saber? Vamos deixar uma marca na massa, ok? Com a mão, com os dedos, eu neste caso vou-lhe dar um sinal a dizer que eu tenho aqui 2 voltas, ok? Fiz apenas uma marca muito superficial, mas que quando eu for a pegar na massa, vejo que ela tem aqui 2 indicações, portanto tem 2 voltas. Se eu tivesse só dado uma, tinha só feito a marca com um dedo. Se eu tivesse dado 3, marca com 3 dedos e por aí fora, está bem? Portanto, dávamos esta marca, embrulhávamos em película e levávamos ao frigorífico durante então pelo menos 1 horinha, está bem? Eu vou continuar, ela está, como vocês conseguem ver, lisinha, apesar de que poderia descansar um bocadinho, ela ainda aguenta aqui o resto das voltas, está bem? Ela pode sempre descansar, porque ao descansar ela vai depois ser esticada mais facilmente, ok? Voltamos a todo o processo das voltas. O fecho da volta está virado para mim, ok? Vou-lhe começar a dar batidelas para podermos então dar a nossa largura e o nosso comprimento, ok? Isto é muito simples. Eu sei que a massa folhada muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas eu acho que é mais nós apenas percebermos o processo, o procedimento todo muito direitinho, está bem? Portanto, pancadinhas. É normal, eu não sei se é bem perceptível ali a nível de cor, mas é normal que a massa tenha 2 cores, eu acho que é perceptível. Aqui está uma zona mais amarelada e aqui uma zona mais cinzenta, e aqui amarelada outra vez, está bem? O cinzento é a zona em que temos só massa e a amarela é a zona que temos que temos a manteiga, ok? E a ideia de fazermos estas voltas é então incorporarmos a manteiga o mais possível na massa para então nos dar aquelas voltas folhadas bem crocantes, está bem? Então, dei a minha largura, viro o fecho para a minha esquerda, eu tenho sempre este procedimento que é para garantir que não há nenhuma falha aqui de que me vou enganar depois a dar as voltas, ok? E vamos então dar o comprimento. Ok? Do meio para baixo, do meio para cima. Nunca vou muito à pontinha, prefiro sempre vir dar-lhe aqui apenas um toquezinho no final. É normal que tenhamos a tendência de fazer mais força de um lado do que do outro, está bem? Portanto, depois imaginemos que vocês fazem mais força do lado esquerdo e por isso a massa fica mais esticada do que o lado direito. Vocês com o rolo, não fazendo força no sítio onde está mais esticado, apenas aqui amparam o rolo e com a mão no lado em que está a precisar de ficar uniforme, podem sempre vir aqui dar um toquezinho, sempre muito ao de leve, para garantir então que a massa fica toda igual. Ok? Volta, fecho, virado para mim e voltamos então a dar a terceira volta. E veem que quanto mais direitinha, mais fácil e rápido vai ser todo este processo, ok? O que é que vamos fazer? A minha massa está a começar aqui a querer ligeiramente gretar, não sei se conseguem ver. Ok? Está a começar ali a querer gretar, por isso eu vou-lhe dar uns segundinhos, porque vai acabar por ser só isso, enquanto aqui dou uma limpeza, vou acabar por deixá-la um bocadinho na mesma a descansar para garantir que ela não comece a rachar demasiado, está bem? Enquanto isso, depois vou avançando aqui com o corte
Vou dar-lhe a marca das 3 voltas. Ok? É importante que não deixem nenhum pedacinho de massa à vista para que ela não seque com o frio do frigorífico. Está bem? É embrulhada e vou-lhe dar uns segundinhos no frigorífico. Está bem? Ideal seria ela, como eu vos estava a dizer, ter descansado aquelas 2 horas depois da segunda volta. Está bem? Então, enquanto ela está a descansar um pouco, eu vou só dar aqui um jeitinho e vocês colocam dúvidas que possam ter. Vamos lá. Dúvidas sobre o procedimento até agora? Não temos? Sim. Sónia, sim. Sim, idealmente sim. Até porque vai ser preciso, e como viram a minha já estava a começar a gretar, apesar de que aqui está frio, é imprescindível que ela ao fim da segunda volta descanse aquela horinha para conseguir então dar resposta a ficar mais maleável para poder ser melhor esticada, ok? Pronto, enquanto isso eu vou aproveitar só para fazer aqui, cortar as minhas salsichas ao meio, porque eu quero fazer uns mini folhadinhos. Ok? Portanto, as vossas salsichas podem aproveitá-las e cortando-as ao meio, enquanto eu dou aquele compassozinho de espera da massa folhada no frigorífico. Ok? Sim, diga. Influencia o resultado final e influencia principalmente o sabor, que a mim é o mais importante, que acaba por, a qualidade acaba por aqui poder, em termos de margarina eu acho que acaba por ser tudo um bocadinho a dar as voltas, não seja por aí. O que eu vejo aqui na qualidade é afetar mesmo o sabor, mesmo, ok? Uhum. Sim, sim, sim. O que vai acontecer e haver essa distinção de margarinas de primeira ou de segunda vai ser os ingredientes. Quer dizer que aqui a margarina vamos ter aqui outros óleos, outro tipo de gorduras adicionadas e ainda ontem eu estava a falar no webinar sobre as substituições e estava a falar das gorduras de que acontece muitas vezes que nós vamos comer folhados à rua, não é verdade, aos cafés, aonde quer que seja, e ficamos com uma sensação de gordura no céu da boca, certo? Uma sensação de gretado. Aqui estamos a falar, por exemplo, em muitas margarinas que na sua composição contêm óleo de palma. E o óleo de palma, a sua temperatura de fusão, ou seja, de derreter, vai acima dos 38 graus. Portanto, nós na nossa temperatura corporal normal, baseamos-nos ali nos 36, 37, ok? Portanto, estamos a falar aqui de margarinas em que na sua composição contém gorduras que a temperatura de fusão é muito alta e, portanto, acabamos por ter depois essa sensação desagradável na boca. Eu acredito aqui que possam ser mais ou menos fáceis de trabalhar em questão de maleável, de ser maleável, ou não está a ser a palavra, de serem mais ou menos maleáveis, mas acredito aqui que a principal diferença que vai aqui dar no nosso resultado final vai ser a comer, ok? Em que aí, pronto, acabamos por ter mais ou menos qualidade, por isso é que eu prefiro sempre, e olhem que em massa folhada já temos aqui à venda massas folhadas em questão de supermercados comuns, já há muitas massas folhadas a versão margarina e a versão massa folhada com manteiga, principalmente, por exemplo, se não estou em erro, no Lidl e no Auchan, já têm muito essas duas variantes, que acaba por ser um bocadinho de sabor mais agradável, por assim dizer. Mas a nível industrial temos muita quantidade. O problema do nível industrial é que nós queremos poupar dinheiro, não é verdade? Queremos o produto mais barato para podermos vender também mais barato. Uhum.
isso depois também já é outra questão, já são outros 500 literalmente, porque depois também já existem margarinas, por exemplo, à venda nas lojas de cake design para buttercream, por exemplo. Eu nunca ainda tentei procurar informação sobre isso porque tenho medo do que é que eu vou encontrar. A nível aqui de perceber os ingredientes dessas margarinas, está bem? Perceber aqui porque é que elas são brancas, o que é que tem na sua composição, ok? Por exemplo, da resposta. Uhum. Eu acho que vai aqui ter muito a ver com essa composição, até porque falamos em margarina de folhados, porque são margarinas com menos teor de água presente, não é verdade? São margarinas mais secas, secas por assim dizer, não é verdade? São margarinas com menos teor de água, mais secas para podermos então evaporar, para não termos aqui este possível de evaporar então o teor de água presente na margarina e, portanto, vai folhar melhor. Não sei aqui, mas aqui será mesmo um estudo, ó Leandro, de rótulos, de percebermos aqui a nível de ingredientes o que é que reside nesta composição para poder dar esta grande diferença, ok? Dizer-me aqui, deixe-me só aqui responder, aproveitar que a Rosa pergunta para fazer a massa folhada com margarina vegan. Pensar que a margarina, o nome margarina, por norma, e não é geral, atenção que há margarinas que têm proteína de leite, por exemplo, na sua composição, mas a maior parte das margarinas têm aqui, são vegetais, está bem? Tem na composição tudo o que seja óleos vegetais e não nada de origem animal, está bem? Mas ter atenção, algumas têm proteína, algumas têm soro de leite, está bem? Portanto, verem bem os rótulos. Mais uma vez, a nossa primeira opção deve sempre saber ler rótulos e podermos aqui fazer esta avaliação, ok? Entretanto, eu já tirei a minha massa do frio, ela ficou 5 minutinhos se tanto e ela logo aqui já está um bocadinho mais mole, está bem? Apesar de ter ido ao frigorífico, ela não ficou mais rija, ela ficou mais mole, ou seja, ela relaxou aqui um bocadinho, dando, possibilidade para que ela seja então esticada. E vou voltar à quarta volta, está bem? Entretanto, ver aqui que a Soraya colocou uma questão de quantos dias aguenta a massa no frio e se é possível congelar esta massa. Então, claro que é possível congelar esta massa, ok? Até porque em muitos sítios ela vê-se massa folhada congelada e há muitos, a maior parte dos sítios, das grandes superfícies daqui a nível também de hotéis, não têm capacidade de staff para produzir massa folhada, portanto compram-na congelada em placas, está bem? Já pronta em placas, pronta a usar, está bem? Ou seja, não temos que estar aqui a ter este tempo que acaba aqui por termos aqui um tempo, não é bem perdido, mas aqui é um tempo em que se calhar noutras tarefas, com pouco staff, não compensa estarmos a fazer então a massa folhada, está bem? Portanto, congelar sim, 3 a 4 mesinhos, podem congelar assim, quando acabarem de lhe dar as voltas, está bem? Ou podem congelar, por exemplo, os folhados de salsicha já enrolados e congelados, está bem? Por exemplo, o que é que quiserem fazer mais? As bases das tartes, se quiserem, por exemplo, tiverem aqui umas bases descartáveis, por exemplo, e que queiram, por exemplo, aqui congelar algumas bases, também o podem fazer. Está bem? No frio ela também se aguenta uns dias, por norma 3 a 4 diazinhos, ela vai acabar por secar ligeiramente, está bem? Ok. Aqui, esticar a massa então, sempre farinha, e conseguem ver que eu vou sempre pondo então o fecho da boca, sempre para o fecho da volta sempre para os mesmos lados, ok? Está esticada,
A volta está virada para mim e vamos lhe dar a última volta simples. Ok? Ela agora está aqui com bastante farinha, até é bastante perceptível. Portanto, vamos sacudir. Ok? Está dada a minha última volta simples. Avançamos aqui para esticar, e aqui o esticar é sempre na mesma orientação, está bem? Para a minha volta em livro. E alguém me sabe dizer como é que fazemos a volta em livro? Exatamente. Em 4 partes e depois dobrar. Soraya, pode colocar chocolate em vez das salsichas? Claro que sim, as salsichas aqui é uma versão para vos saberem que podem ter aqui uma versão salgada, por assim dizer, está bem? Podem fazer folhadinhos com chocolate, com queijo e fiambre, um bocadinho aqui agora ao vosso critério, está bem? Como eu vos disse, a massa folhada dá para utilizar para variados propósitos. Ok? Esticar. Já vejo aqui uma massa bem mais amarelinha, está bem? Ou seja, mais uniforme a nível de cor, da disposição da manteiga, estava-me a faltar aqui o nome. Que isto esticar à mão tem muito que se lhe diga, não é? Principalmente quando está calor. Então. Ok? E está esticada. Eu acho que ainda consigo lhe dar aqui um bocadinho mais de comprimento para dar mais margem de manobra. Ok? E agora vamos esticar. Fecho da volta virado para mim e vou esticar e dobrar em 4. Mas eu não quero dobrá-la em 4 juntinha, ok? Eu quero dobrá-la em 4, mas deixar daqui o espaço de um dedo no meio. Para quê? Para quando eu agora for a dobrar, ela não vá dobrar estas camadas que estão aqui. Elas apenas se sobreponham. Oi, onde é que está? Assim, ok? Deste lado, igual, certo? O que é que eu vou fazer? Vou cortá-la em 2, metade vou guardar para a nossa aula de quinta-feira, ok? Olhem lá, conseguem ver? Ai, que não consegue se ver muito bem, acho eu. As voltas todas bonitinhas. Conseguem, boa. É a parte mais bonita de vermos aqui na massa folhada, então podermos ver as várias voltas. Vou, como estava a dizer, já nem sei o que é que eu fiz à película. Vou guardar esta metade da massa, ok? Ela já está com as voltas todas, portanto eu agora não preciso me preocupar, está bem? O que é que vamos fazer? Vou embrulhá-la bastante bem, para que ela não fique ao ar e não seque. Vamos fechar, colocar uma etiqueta, está bem? E para ficar aqui apenas de indicação, e vou guardá-la no frigorífico e ela aguenta perfeitamente até quinta-feira, ou até diria em uns 4 diazinhos, está bem? No frigorífico, ok? Poderiam também congelá-la assim. Vamos agora esticar para o restante das nossas utilizações, ok? Eu vou esticar, eu vou cortar novamente ao meio, porque quero usar uma parte para os folhados de salsicha e uma parte para os palmiers, ok? E os palmiers vai acabar por ser muito semelhante a isto que fizemos aqui com a volta em livro, tá bem? Eu vou esticar a massa. Aqui já não precisamos de esticá-la só numa orientação, desde que ela não apenas esteja assim, está bem? Para garantir que não vamos estragar as voltinhas que estivemos a dar, está bem? Vamos calcar, está bem? Fazer estas batidelas então, para garantir
que não descolamos as voltas que tivemos, a volta que tivemos a dar. Okay? Agora já não precisam de pensar se está perdão, na orientação A ou na orientação B, porque agora só precisam de pensar em esticar a massa. Okay? E vou começar por esticar a massa para os folhados. Okay? Agora não há problema mesmo de moverem a massa à vossa vontade. O que é que eu diria? O descanso é mais do que fundamental, está bem? Se eu tivesse deixado a minha massa descansar, se calhar antes da volta em livre e depois da volta em livre tivesse voltado a deixá-la descansar, ela agora iria ser muito mais fácil de eu a conseguir esticar, está bem? Okay? Eu acabo sempre por tentar esticar sempre do meio para cima e do meio para baixo. Aqui já quero uma massa mais fininha, conseguem perceber a grossura, a espessura da massa? Bem mais fininha. E vou relaxar a massa antes de a continuar a esticar e depois de a cortar. Ok? Agora vou usar a faca de chefe para me ajudar aqui então a cortar. Okay? Relaxar a massa para que se ela tiver que encolher algum pedaço, encolha agora. Ok? E vou colocar a minha salsicha para fazer aqui de marca, basicamente, não é verdade? Vou aparar a lateral e não se preocupem, não vamos deitá-la fora, está bem? Vou-lhe dar já um propósito a seguir e vou cortar à face. Ok? Buscar aqui uma tacinha com um pedacinho de água, porque vamos precisar de água para colar, basicamente, a massa, ok? A massa vai dar a volta. Quando tocar na parte de baixo da massa, conseguem ver? Vamos dar um dedo de intervalo e cortamos. Ok? Fica assim. Venho com o dedo molhado e colo. Fica aqui com um pedaço a sobrepor-se. Ok? Coloco já no meu tabuleiro. E voltamos a repetir o processo. Ok? Todas estas aparas, já lhe vamos dar um propósito. E agora respondam-me a uma pergunta. A massa folhada pode ser reutilizada, estas aparas? Sim ou não? Como? Posso amassá-la todas numa bola? Posso amassar tudo agora aqui numa bola? Ok. Então, se eu quiser reaproveitar a massa, sobreponho todos os pedacinhos, ok? E então aí sim posso voltar a esticar, mas é importante sobrepor de novo todos os pedacinhos para que as voltas se mantenham minimamente, está bem? Mas isto não é infindável, eu não posso estar sempre a reaproveitar a massa porque depois ela vai acabar por também perder um bocadinho aqui as suas voltas, está bem? Portanto, eu diria que mais uma vez conseguem aproveitá-la. Ok? Este aqui, apesar de estar um bocadinho maior, não vou desperdiçar aquele bocadinho de massa. Ok? E vamos aqui prosseguir com todo o processo. Já viram que isto é muito simples
de fazerem, certo? Agora digam lá, vale mais comprar ou fazer? Na vossa opinião. Fazer? Muito bem. Mas fazer ainda melhor é, não é? O quê? Claro, fica sempre diferente. Tudo o que nós fazemos fica sempre diferente, não é verdade? Então, vou esticar aqui um bocadinho para aproveitar. E acabo aqui por aparar, está bem? Ok. Deixem-me só aqui. Muito melhor. Então, estes pedacinhos, o que eu lhes vou fazer, sendo que aqui ainda podia fazer, mas eu vou aproveitar e fazer uns torcidinhos, está bem? Vou torcer literalmente e vou colocá-los no tabuleiro. Isto podem fazer com as vossas aparas, podem usar aqui, polvilhar com um bocadinho de açúcar, podem, como eu vou fazer, polvilhar com um bocadinho de sal, ou flor de sal, idealmente, está bem? Então, torcer aqui direitinho, está bem? E dá aqui uns aperitivos aqui para pôr na vossa mesa de aperitivos ou na vossa mesa de entradas, muito bom, está bem? Estes aqui vou fazer mais pequeninos, mas nunca se deita fora. Vão ver que se fizerem vão gostar bastante, ok? E agora, já venho aqui aproveitar o resto. Vamos à massa para os palmês. Vou substituir aqui farinha por açúcar e vamos esticar. Calcar primeiro. Já não queremos aqui esticar tanto a massa, para não ficar tão fininha. Mas estes vão ser uns mini palmeiras, está bem? Atenção. Estou só aqui a aproveitar a minha quantidade da massa para vos mostrar as várias possibilidades. Ok? E em vez de farinha, podem usar açúcar para esticar a massa. Ele fica encrustado na massa. Ok? E ele está aqui uma massa um bocadinho mais espessa do que a massa dos folhados. Ok? Eu vou aparar, se calhar, ligeiramente, para que me fique aqui uns palmeiras um bocadinho mais direitinhos. Este pode ficar um torcidinho doce, por exemplo. Está bem? Também fica muito bom. Ok? Temos um retângulo e vamos começar a dobrá-lo de um lado, do outro. De um lado. Acho que vou precisar de esticar um bocadinho mais. Ok? Então, de um lado, eu gosto sempre também de ir dando aqui um bocadinho com água, umas gotinhas, para que a massa ajude a colar um bocadinho mais. Ok? Então, de um lado e do outro, vamos repetindo até ficar ali um espacinho no meio, à semelhança da volta que demos em livro, e ficamos aqui com um rolinho, ok? Vou-lhe dar aqui um bocadinho de água para ela colar. O que é que eu gosto de fazer? Quando faço o rolinho, aparo logo aqui as pontas, ok? E
embrulho em película aderente antes de cortar para cozer, para ir um bocadinho ao frigorífico para ganhar esta forma que eu lhe dei, está bem? É o que eu vou fazer e vou só cortar aqui apenas um, para vocês depois verem como é que ele vai ficar. Eles são mesmo mini, está bem? Porque eu aproveitei aqui a massa para vos dar vários formatos. E depois basta apenas colocarem no tabuleiro, com algum espaço de todo o resto, está bem? Para que ele possa abrir no final. Eu vou abrir aqui a minha massa. Estes bocadinhos que eu não usei das aparas vou também torcer e fazer então os tais torcidinhos versão doce. Ok? Dúvidas? Estão a ver que a massa tem tendência a abrir, portanto vou já buscar a minha película para envolver. Dúvidas que tenham tido? Estão a ver? Fica assim um rolinho e vai assim ao frigorífico. Então, dúvidas que tenham ficado? Quem cala consente, é isso? Não ficaram com dúvidas? Foi? Ok. O que acontece, e a maior parte das vezes, quando me dizem que a massa correu mal e que houve qualquer coisa que não ficou bem, a maior parte das vezes, quando eu me coloco a perguntar às pessoas o que é que fizeram e o porquê, prende-se que a maior parte das pessoas põe logo de início água, antes de termos aqui dado tempo à massa para esta absorver a água logo de início, está bem? Muitas vezes é esse o problema, está bem? Pronto. Pois. Ótimo, ainda bem. Obrigada eu, Sónia. Estou a pincelar já aqui os meus folhadinhos. Eles podem ser congelados assim, está bem? Eu não vou pincelar mais nada com o ovo. Vou salpicar aqui os torcidinhos que eu quero salgados e vou-lhe pôr aqui um bocadinho de flor de sal para lhe dar aqui um travo salgadinho. Ok? Vai ao forno, 190 graus. Olhem, agora fiquei frisada aqui. Pronto. Agora não funciona da frente. Bem, vamos colocar agora ao forno. O meu forno está a 190 graus e vamos colocá-la aqui a cozer por cerca de 12, 15 minutos. Está bem? Abílio, para os palmiers recheados, basta cortar a massa em quadrados e realmente aqui depois conseguir colar esses retângulozinhos da massa com um bocadinho de água para ficar aqui depois um quadrado, não é verdade? Porque o palmier tem várias tirinhas, não é só um quadrado de massa folhada, e depois rechear é um bocadinho como o vosso gosto, ok? Alguma dúvida que tenha ficado? Aqui a Soraya diz que apontou todas as questões que falámos na aula. Ainda bem, é essa mesma ideia de fazer aqui com os nossos webinars, de podermos, vocês poderem tirar todas as dúvidas, apontar todas as dicas que eu tenho para vos dar, é esse o propósito, vocês poderem absorver toda a informação que eu tenho para vos dar, está bem? Alguma dúvida em que eu vos possa ajudar mais? Sim. Boa tarde, Rosélia, diga-me. Então, quando esticamos a massa,
Quando eu estiquei o pedaço da massa do palmier, em vez de colocar farinha por baixo, coloquei açúcar por cima e por baixo. Está bem? Mais alguma dúvida? Sim. Nunca fiz assim. Não conheço. Vou-lhe ser sincera. Ok. Para os palmiers ou para a massa folhada no geral? Ah, então aí se calhar faz sentido. Ok, certo. Até me... Diga, diga. Pronto. Sim, estou. O açúcar derretia, a massa ficava mais difícil de trabalhar. Pronto. Certo? Uhum, sim. Ma- Mais douradinha. Pronto. Mas é assim, mas acredito que até é uma coisa a experimentar numa questão de, em condições normais, atenção, de temperaturas normais, se pudermos aqui utilizar. Pronto, exatamente. Muito complicado, exatamente. Mas é uma questão de experimentar, mas também é assim, eu por norma, sempre que faço, sempre incorporei apenas aqui o açúcar quando vou esticar a massa. Mas é uma questão de lá está. Eu digo sempre isto. Sim, o, o açúcar acaba também por absorver alguma umidade, temos que pensar nisso também, não é verdade? E agora pensamos assim, e eu quero fazer esta ressalva, ok? Eu refiro sempre isto, existem mil e uma receitas, mil e uma maneiras de fazermos um tipo de receita, mil e uma maneiras de fazermos massa folhada. Eu digo e volto a referir, eu aqui apresento-vos a que para mim, Catarina, me faz mais sentido, ok? Que para mim é uma receita que faz sentido, que funciona, que corre bem, que tem sucesso. Agora, vocês podem trabalhar já noutros sítios, conhecer outras receitas, fazerem outras coisas diferentes e elas são receitas válidas à mesma, ok? Eu tento mostrar-vos aquilo um bocadinho do meu conhecimento e dar-vos a minha versão das coisas, ok? Dos sítios onde eu aprendi, por onde eu passei. E, portanto, cabe-vos agora a vocês a absorverem toda esta questão de conhecimento que estamos aqui a passar e aplicarem da melhor maneira. Lá está. Por exemplo, agora fiquei com curiosidade de ir testar essa maneira de colocar pelo menos o açúcar na volta em livro. Exatamente. Ok. Portanto, e eu gosto também sempre de vos dizer isso, nós estamos aqui todos para aprender, vocês e eu, porque ninguém sabe tudo, isso é certo, está bem? Mais dúvidas que eu vos possa ajudar? Sim, quem fala comigo? Sim. Joana, já falámos sobre isso. Pode usar a margarina de... Mas eu falei já depois da Joana ter chegado. Então,
Pode usar margarina de folhados, pronto, pode usar margarina para folhados, a que eu usei aqui, pode usar qualquer margarina que exista no mercado simples, ou pode usar também manteiga normal. Está bem? Mais alguma dúvida? Não? Alguma questão que tenham também podem sempre contactar-me pelo campus, está bem? Seja por chamada ou por chamada no horário de atendimento ou por mensagem, está bem? Obrigada a todos. Peço aqui, lamento aqui estes atrofios de câmara, mas acho que correu tudo bem, está bem? Muito obrigada a todos, continuação de um bom dia e até ao próximo webinar.